Próximo capítulo do livro de Esther. Quantos estão alegres na presença do Senhor? Meu glória está fraco, hein? Ficou meio triste isso aí. Quantos estão alegres? Amém. Glória a Deus. Você precisa se alegrar na presença do Deus. É dele que vem a tua alegria, é dele que vem essa paz. Na quinta nós falávamos como podemos, às vezes, humanamente falando, não temos motivos para adorar, não é verdade? Mas Ele nos dá a paz que excede o entendimento, Ele nos enche com essa alegria que o mundo não consegue entender. Glória a Deus. Vamos lá, Esther, capítulo 2, no verso 17. Esther 2, 17. Todos juntos? Amém. Ora, o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e aprovação mais do que as outras virgens, de modo que lhe pôs sobre cabeça a coroa real e fez rainha em lugar de Vasti. Amém? Coloque a mão sobre a palavra do Senhor, vamos orar. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, te pedimos, Senhor, fala ao nosso coração. Nós queremos ouvir a Tua voz, Deus. Nós queremos ouvir, Senhor, o que o Senhor tem para falar conosco nessa noite. Nós precisamos ouvir a Tua voz, Senhor. Nós não queremos, Senhor, ouvir voz de homens. Nós não queremos ouvir filosofias humanas. Não, Senhor. Nós queremos ouvir o que o Senhor tem preparado para o nosso coração. Ó Deus, nós declaramos, Pai, que o nosso coração está aberto para receber a boa semente do Senhor. Ó Deus, nós declaramos que a nossa mente está atenta, Senhor, a tudo que o Senhor fala nessa noite. Por isso, fala conosco, ó Deus. Toma o teu lugar, Senhor. Seja entronizado no meio, Senhor, no nosso meio. Nós te adoramos, nós te louvamos, nós te merecemos. Tu és o único digno de toda a honra, de toda a glória. Tu és o Santo de Israel, Tu és o Santo das nossas almas, Senhor. Por isso nós te pedimos, fala conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Ora, o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e aprovação mais do que todas as outras virgens, de modo que lhe pôs sobre a cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Mas por que isso aconteceu, igreja? Por que Esther teve esse lugar de honra? Por que Esther foi coroada rainha? Por que ela encontrou o favor do rei? Para descobrir isso, primeiro nós temos que falar por que a rainha Vasti deixou de ser rainha. Então vamos voltar um pouquinho? Volta aí uma página, no capítulo 1, no verso 8. Segundo a ordem do rei, a cada convidado era permitido beber conforme o seu costume, pois o rei tinha ordenado a todos os oficiais da sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres do palácio do rei Assuero. E no 7º dia, o rei, estando já alegre do vinho, o seu coração
mandou que Meumã, né? Meumã, Bista, Arbona, Bigitar, Abigatá, Zetá e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei, introduzissem na presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era extremamente formosa à vista. À vista. Amém? Então, o que está acontecendo aqui? Você já deve conhecer essa história, você já deve conhecer a história de Esther, mas vamos relembrar um pouquinho. O rei Assuero deu um banquete para todo o seu reino, chamou todos os príncipes de todas as províncias e deu esse banquete e falou: façam conforme cada um quiser, façam tudo conforme a vontade de cada um. E quando ele já estava alegre, né, segundo a palavra de Deus, por causa do vinho, ele pediu que buscassem a rainha Vasti. Mas ela estava ocupada. Ela estava ocupada com as princesas. Ela estava ocupada porque, no 9, também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres no palácio do rei Assuero. E o que ela fala no versículo 12? Vamos ler. Porém, a rainha Vasti recusou atender a ordem do rei, dada por intermédio dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Ela se recusou a atender a ordem do rei. Ela se recusou, ela não quis ir até a presença do rei. Ela foi convidada e ela não quis, porque ela estava ocupada. Ela tinha mais o que fazer. O motivo pelo qual aconteceu isso não importa, mas o fato é que a gente pode identificar que ela desobedeceu uma ordem do rei. A gente também pode se chamar isso de orgulho. Por quê? Porque não foi o próprio rei que a chamou. Foram os seus eunucos, os seus servos. Então, além de desobediente, ela foi orgulhosa. A gente também pode perceber que, lembrando lá das recomendações do apóstolo Paulo, nas cartas, a mulher deve ser submissa ao seu marido, não é verdade? Então ela também foi insubmissa ao rei Assuero. Essas 3 características somente a gente vai pensar sobre ela nessa noite. Vasti, ela foi destronada, deixou de ser rainha por ser desobediente, por ser orgulhosa, por ser insubmissa. Mas vamos continuar lendo. Então perguntou o rei aos sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os negócios do rei, na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram aqueles 7 príncipes dos persas e dos medos, que viam o rosto do rei e ocupavam os primeiros assentos do reino. No 15, ele pergunta: o que se deve fazer segundo a lei a rainha Vasti? Ela não cumpriu a ordem do rei Assuero, dada por intermédio dos eunucos. Respondeu Memucã, na presença do rei e dos príncipes. A rainha Vasti, preste bem atenção nisso. Preste bastante atenção nesse versículo. A rainha Vasti pecou não somente contra o rei, mas também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. As crianças por mim, gente, esqueci. O irmão Vitor, podem vir. Cadê as crianças? A gente tem que me lembrar das coisas, gente. Pastor, não contaram para vocês? Não vou contar. Pastor Leandro sempre esquece de alguma coisa. Ah, não diga. Só Jesus. Vocês precisam orar pelo pastor Leandro para que isso acabe. Menino. Amém?
Vamos profetizar sobre a vida do pastor Leão. Pois é, só Jesus na minha vida. Esqueci de outra coisa também. Depois, me perdoe. Vamos voltar aqui. No 17. Pois a notícia de que a rainha fez, do que a rainha fez, chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão aos seus maridos. Ela era rainha, ela era exemplo. Ela era para ser a primeira a obedecer o rei. Ela era para ela ser a primeira a ser submissa ao rei. Ela era a primeira a ser obediente ao rei. Ela tinha que dar testemunho. Gente, se vocês prestarem atenção, ela só era rainha porque ela estava casada com o rei. Sem o rei ela não era nada. Você já entendeu, mas eu vou explicar. Sem Jesus você não é nada. Não tem reinado. Não, o seu reinado não é válido se você não estiver com o rei. Você já entendeu isso, eu já sabia. Mas eu precisava ratificar, eu precisava explicar para você. Na quinta-feira nós falamos um pouco disso. Em Jesus somos mais que vencedores. Em Deus podemos todas as coisas. Sem Ele, nada. Sem Ele, vazios, poucos. Por isso, Vasti foi orgulhosa. Ela achou, agora eu sou rainha. Eu fui coroada. Eu já recebi o que é meu por direito. Agora eu não preciso dar satisfação a mais ninguém. Eu sou independente. Só que ela só é rainha debaixo do rei. Debaixo da autoridade do rei. Fora dessa autoridade, ela não é mais nada. E da forma como é feito, era para ela nem existir mais. Da forma como acontecem as coisas, morte. E talvez você possa falar, pastor, realmente, se eu não estivesse com Jesus, se eu não tivesse conhecido Jesus, se eu não tivesse me voltado para Ele, se eu não tivesse vindo para a igreja, eu não sei se eu estaria vivo. Por isso que você tem que fazer o ao contrário do que Vasti fez. Você precisa ser, sim, obediente, submissa, sem orgulho nenhum. Pelo contrário, se submetendo e se sujeitando à vontade do rei na sua vida. Mas vamos continuar aqui. No 18. Não é isso? Nesse mesmo dia, as princesas da Pérsia e da Média, sabendo o que fez a rainha, dirão o mesmo de todos os príncipes. Começarão a se negar a estar na presença dos seus maridos, dos príncipes. Assim haverá muito desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, saia da sua parte um edito real e escreva-se nas leis dos persas e dos medos, todo o reino do rei Assuero. E não se revogue que Vasti não entre jamais na presença do rei Assuero. E também o rei deu o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Essa parte é muito importante, vamos ler de novo. E também o rei dê o reinado de Vasti dela a outra que seja melhor do que ela. E foi exatamente o que aconteceu. O edito foi divulgado. Aí pula lá para o capítulo 2, verso 8. Pastor só não vai ler, só para deixar claro, pastor só não vai ler o restante do capítulo 1, o iniciozinho do capítulo 2? Não, para você ficar muito curioso e ler em casa, amém? Amém. Isso mesmo, para ler em casa, dever de casa, amém? Amém.
Não vou contar a história toda. Você precisa desejar a palavra de Deus. Você precisa querer saber da palavra de Deus. É somente nela que você vai vencer. É somente com ela que você vai vencer. Hoje eu falava sobre isso com os obreiros. Cadê os obreiros que estavam hoje na aula de obreiros? Falava hoje sobre isso com os obreiros. Com a palavra de Deus, com o que está escrito nas Escrituras Sagradas, que Jesus venceu todas as tentações. O diabo falava alguma coisa para ele, ele rebatia dizendo que está escrito. Está escrito. Entendeu? Então você vai ler em casa, amém? Amém. Dá para melhorar, mas vamos continuar. 2:8. Tendo-se divulgado a ordem do rei e o seu edito, e ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Suzã, capital do rei Assuero, sob os cuidados de Hegai, também levaram Esther à casa do rei, sob os cuidados de Hegai, guarda das mulheres. A moça, Esther, agradou-lhe e alcançou favor perante ele, perante Hegai, pelo que se apressou em dar-lhe o tratamento de beleza e os alimentos especiais, como também 7 jovens escolhidas do palácio, e a fez passar com as suas jovens para o melhor lugar da casa das mulheres. Esther, porém, não tinha declarado ao seu povo, nem a sua parentela, pois Mordecai lhe havia ordenado que não declarasse. Isso é outro assunto. Vamos lá. 12. Antes que chegasse a vez de cada moça vir ao rei Assuero, tinha ela que completar, preste bem atenção, tinha ela que completar 12 meses de tratamento de beleza, segundo as prescrições para as mulheres, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com perfumes. Desta maneira vinha a jovem ao rei, dava-lhe tudo o que ela desejasse levar consigo a casa das mulheres para o palácio do rei, da casa das mulheres para o palácio. À tarde entrava e pela manhã voltava para a segunda casa das mulheres, sob os cuidados de Sagaz, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não tornavam mais para o rei, salvo se o rei a desejasse. E ela fosse chamada pelo nome. Chegando a vez de Esther, filha de Abiail, né? Como é que está na sua Bíblia? Abigail ou Abiail? Abiail. Tio de Mordecai, que a tornara por sua filha, para ir ao rei, coisa alguma pediu. Esther não pediu nada. Elas podiam pedir tudo. Elas pediam o que quisesse. Era dado, lá no 13, dava-se tudo o que ela desejasse. Mas Esther, na vez de Esther, ela não pediu nada. Ela só levou, vamos continuar lendo aí. Ela só levou o quê? Ih, gente, vocês se perderam? Está no 15, na metade do 15. Para ir ao rei, coisa alguma pediu, senão o que Hegai, o que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. E Esther alcançava favor aos olhos de todos os que a viam. Esther foi levada ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, e é o 7º ano do seu reinado. Ora, o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou favor perante ele, e a aprovação mais do que todas as outras virgens, de modo que ele pôs sobre cabeça a coroa real e fez rainha no lugar de Vasti. Ela não fez nenhuma exigência, ela não pediu nada, ela simplesmente se deixou ser adornada e foi até o rei. Isso aqui, quando eu li isso aqui, me remeteu a algo que ela não precisou se esforçar. Ela recebeu o mesmo tratamento
7. Vocês viram? Ela recebeu o mesmo tratamento de todas as outras. Ela foi adornada, ela recebeu 12 meses, não é isso que a gente leu? 12 meses de tratamento de beleza. 6 meses de óleo de mirra, depois com especiarias, ela foi alimentada como todas as outras. E na vez dela, quando ela podia fazer alguma exigência, ela não exigiu nada. Ela simplesmente foi. E o Espírito Santo falou ao meu coração: ela não fez esforço algum. Ela não precisou fazer esforço. E a palavra esforço me remeteu a outra coisa, a outro assunto. Uma árvore, para dar fruto, precisa fazer esforço? Você já viu alguma mangueira, alguma macieira fazendo força? Maçã. Já viu? Alguma árvore ficando vermelha? Vocês viram, né? Ficou vermelha a árvore. E a árvore ficou vermelha para fazer maçã? Para fazer manga? Não. Elas dão fruto. Toda árvore dá fruto sem esforço. Vamos lá para Gálatas 5? Gálatas, capítulo 5. Gálatas 5, versículo 16. Você já sabia, né? Obrigado. Meu sonho, ainda vai acontecer, eu creio nisso. É que a gente fala assim: abra lá a sua Bíblia nas bem-aventuranças. Aí você já vai lá, Mateus 5. Sempre pastor falar no endereço, você já vai abrir. É por isso que eu não conto a história toda, entendeu? Para você já se ligar, estudar e saber já onde é que está. Quando a gente fala assim: os frutos do Espírito Santo, você não, já vou abrindo aqui em Gálatas 5, porque eu já sei que o pastor vai falar dos frutos do Espírito Santo. Inclusive está no versículo 16, não é no versículo 1 não. Isso não vai acontecer em nome de Jesus. Eu creio. A igreja precisa conhecer a palavra de Deus. A igreja precisa estar com a sua vida pautada na palavra de Deus. Pastor, eu não sei onde está todos os versículos, você tem que conhecer eles, né? Você tem que saber deles, você tem que saber declarar eles, para quando vier o tentador, o acusador, você já responder com autoridade na palavra de Deus. Não é assim não, porque está escrito desse jeito aqui. Amém? Vamos lá então. 5:16. Digo, porém, andai no Espírito, e não satisfareis a concupiscência da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Para um pouquinho. O que faltou a Basti é ser guiada pelo Espírito. Se a gente trouxer para as nossas vidas, se a gente for pensar que nós somos a noiva, se nós estamos esperando o noivo, a gente precisa andar sobre a vontade do noivo. A gente precisa andar conforme a vontade do noivo, e não segundo a nossa carne, e não segundo a nossa vontade. A vontade do noivo é que nós façamos